Aqui no canal do Estratégia Carreira Jurídica, a gente recebe hoje o nosso aluno Walter Rego Ferreira Filho, aprovado em 4º lugar para procurador na PGM Cuiabá e vai contar tudo pra gente aqui hoje. Walter, seja muito bem-vindo e antes de mais nada já vou te pedir para se apresentar para o pessoal, falar sua idade, formação e cidade natal. Oi, Mayra, obrigado pela boa recepção. Eu me chamo Walter Rego Ferreira Filho, eu sou procurador do município de Teresina. Também fui aprovado em 4º lugar na Procuradoria-Geral do município de Cuiabá e sou do estado do Piauí, atualmente sendo procurador da capital do meu estado, embora eu tenha nascido numa cidade um pouco menor, que é Bom Jesus, no sul do estado do Piauí. Eu tenho 30 anos hoje em dia e me formei no meu estado, no Instituto de Ciências Sociais e Jurídicas, professor Camilo Filho, tendo também feito pós-graduação no estado do Rio de Janeiro, uma residência jurídica que foi uma questão estratégica para fins de advocacia pública, que é a área que eu atuo hoje. Perfeito. E conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Em que momento da vida você falou, eu vou estudar para concursos? Como é que foi isso? Então, eu gosto muito do direito. O direito, desde o começo da minha graduação, me causou muita curiosidade. Mas, ao mesmo tempo, minha família não tem ninguém da carreira jurídica. Então, era uma dificuldade saber ainda, no começo da graduação, se eu queria ser da carreira pública ou se queria advocacia privada. Nas oportunidades de estágio, eu estagiei em alguns escritórios, mas foram experiências que eu senti que faltava alguma coisa e também tive experiências de estágio em órgãos públicos, né? E foi aí que veio a ideia de estudar para concursos e, especificamente, concurso de advocacia pública pela atração da carreira e também pelas matérias que são afins a essa carreira. Entendi. E aí, que momento que você escolheu o Estratégia para te guiar? Então, em termos de preparação, eu acho que todo mundo hoje do Brasil conhece o Estratégia Carreiras Jurídicas, né? Ainda um pouco prematuro no caminho de concurso público, eu comecei a assistir alguns vídeos de preparação com dicas de aprovados de diversas carreiras, de magistratura, de Ministério Público, de advocacia pública, que falavam a importância do método de estudo, né? E eu acho que a metodologia do Estratégia hoje, em termos de Brasil, é a metodologia que tem sido mais conhecida e tem, como se comprova, um êxito muito grande em termos de aprovação. Então, desde materiais de algumas disciplinas que eu entendia que meu estudo da graduação precisava de um reforço, como também nas revisões de véspera, foi muito importante estar com estratégia, com os professores que tentam envolver o aluno, né? Então, já entrando nessa questão das ferramentas, qual ferramenta que você mais utilizou nesse seu caminho? Em termos de método, como eu falei, existiram algumas dificuldades, desde a primeira fase até a prova discursiva e a prova oral, e em alguns momentos a metodologia teve que variar. Mas, de início, no que concerne à prova objetiva, eu comecei a praticar muitas questões, considerando inclusive PDFs, que às vezes tem questões comentadas de professores que tentam viabilizar uma aprendizagem de forma mais fácil, mas também praticar, através de plataformas, essa resolução de questões objetivas, entender como a banca pensa, como ela elabora as questões objetivas, é um diferencial muito grande. Já no que concerne à prova discursiva, é importante o candidato entender que há critérios objetivos de pontuação. E aí o acompanhamento, se possível estratégico, por meio de um professor da carreira, é interessante para fins de acerto do que vai estar no espelho. E na prova oral é importante trabalhar não só o lado de conteúdo, mas também o lado emocional. E aí eu acho que é muito importante ter uma humanização do conhecimento que é repassado. E você sente esse acolhimento, sobretudo nas revisões que são feitas com os professores. Eu acredito que foi diferencial todos esses instrumentos, né? Às vezes, como eu trabalhava e estudava em alguns momentos da minha preparação, aconteceu de estratégia
ter uma revisão, inclusive às vezes no YouTube eles disponibilizavam a revisão para todos, democratizando o ensino, e eu colocava um vídeo para escutar enquanto eu tomava banho. Então, foi muito importante, não só para mim, como também para muitos amigos que foram aprovados, ter a disponibilização dessas ferramentas. Então você foi pegando um pouquinho de cada ferramenta e juntando tudo para traçar ali sua melhor estratégia de aprovação, né? Perfeito. E isso é uma coisa que é muito importante, Mayra, que é o curso preparatório, o melhor que seja, e aí entra estratégia no catálogo, ele não vai preencher arestas que você deve perceber na sua preparação individualmente. É muito importante que o candidato ele considere os seus pontos fracos a fim de aprofundar e evitar que uma prova objetiva ou discursiva ou oral, determinada matéria e desempenho eliminem-o do concurso público. Então, a todo tempo você tem que ser o fiscal de si mesmo. E aí, sabendo os seus pontos fracos, ter essa estrutura, esses métodos e formas de estudar que geram eficiência, né? É muito importante que o curso escolhido seja afim ao objetivo que você tem, à carreira que você quer, e que siga a metodologia de quem já passou por isso, por esse caminho. E isso é uma preocupação constante, sobretudo dos cursos preparatórios como estratégia, no sentido de ter uma clareza quanto ao que se é cobrado em cada etapa do concurso. E você ter o seu autoconhecimento ali, né, para saber o que é que vai funcionar melhor para você, dentre as tantas ferramentas que o Estratégia oferece, você conseguir saber o que é que vai melhor. Perfeito. E como é que era a sua estratégia de estudo em termos de tempo? Quantas horas por dia? Em que horário? Como é que era isso? Em conversas recentes que eu tive com alguns amigos e alguns estagiários que foram pedir dicas de estudo, eu falei que o tempo ele é muito importante porque ele vai te dar uma visão de que você está comprometido com aquele objetivo. Então, num primeiro momento, eu estudei muitas horas. Eu sabia que esse objetivo ia ser conquistado, porque quando eu decidi fazer concurso público, eu brincava, só não vai dar certo se eu, enfim, vier a óbito antes de acontecer, mas eu sabia que a persistência e a consistência seria o que faria diferença. Mas, embora você tenha determinação, você tem que saber que também é necessária uma racionalidade para você entender que o caminho pode ser mais fácil. Às vezes a gente acha que estudar 12, 10, 8 horas, e eu tive essas fases de estudo de, em regra, 7 horas e meia, 8 horas por dia, até um pouco mais, que foi minha primeira aprovação em uma prova objetiva. Eu lembro que eu estudava mais de 10 horas por dia, mas chegou o momento que na discursiva eu perdi por 1/10, porque estava ansioso, tinha muito conhecimento, mas não tinha maturidade para encarar aquela segunda fase. E aí, o que eu percebi ao longo da minha preparação é que nos momentos em que meu estudo era consistente e com carga de horas compatível com a minha realidade do momento, mas que era profundo e alinhado a aprender um assunto específico, eu conseguia ter melhores resultados. Durante o período que eu trabalhava e estudava, eu estudava cerca de 4 a 5 horas por dia, variando questões, legislação, doutrina, sendo que doutrina não tem tempo para aprofundar livros extensos e às vezes o material também, os PDFs entram aí para objetivar esse estudo e aí gera uma eficiência para o candidato. Então, sempre foquem, eu digo isso, na qualidade do que está sendo estudado. Não adianta você sentar 10 horas numa cadeira achando que você vai aprender tudo que você está lendo e no outro dia, se te perguntarem uma página do material, você vai saber exatamente o que foi dito. Exige-se que você tenha um estudo funcional, que atenda ao fim determinado. Você tem um objetivo de passar no concurso, na primeira, na segunda, na terceira fase, então saiba que você tem que responder o que a banca espera. E tem que ter essa previsibilidade. Não precisa, às vezes, brigar querendo fazer o que não é preciso. E eu fiz isso em alguns momentos da minha preparação. Tanto que eu brinco com os amigos que nas provas que eu estudei menos, foram as provas que eu passei mais bem classificado. Eu lembro que às vezes eu fui fazer a prova de
procurador do município de Cuiabá, por exemplo, depois de um acontecimento pessoal que foi um pouco marcante na minha trajetória. Eu não estava bem por conta de uma relação e eu pensei em desistir de fazer a prova. Mas eu botei na cabeça, não, eu posso não ter estudado essa semana, mas eu tive um método constante ao longo dos meus estudos. E se tem uma coisa que eu sei fazer, é concurso, porque foi uma decisão que eu tomei. Então, eu vou persistir e vou fazer essa prova como se nada tivesse acontecido. E realmente foi uma prova que eu passei muito bem colocado da primeira até a prova oral. Assim, antes dos títulos, eu acho que eu estava em segundo lugar, caí um pouquinho, fiquei em quarto, mas Ave Maria, o fato de ter ficado dentro das vagas mostra o tanto que vale a pena persistir, porque minha primeira aprovação, eu fiquei bem distante das vagas. E aí, mostra como a persistência e crença de que vai dar certo, não só em você, mas também no método que você está adotando, é muito importante, Mayra, eu acho. E como foi quando você viu ali que você passou em quarto lugar? E principalmente quando veio o convite para o baile dos primeiros do Estratégia em decorrência disso? Olha, foi uma... Eu sou muito grato a Cuiabá. Primeiro, no que concerne a essa aprovação, por conta de... Enfim, ser um lugar que eu fiz amizades maravilhosas, é uma instituição muito forte, que eu valorizo. Inclusive, alguns professores são da carreira de lá, os professores de estratégia, né? E, então, assim, foi muito importante na minha vida e eu nem acreditei. Eu fiquei olhando, meu Deus, eu não estou acreditando que isso está acontecendo, né? Eu estou aprovado dentro das vagas, direito subjetivo de nomeação, quase não fui fazer essa prova, mostra que tudo valeu a pena, né? E aí eu não acreditei. E uma surpresa ainda maior, que foi, Ave Maria, um motivo de muita felicidade para mim, foi quando o Rodolfo Pena mandou mensagem, isso aqui, eu tenho certeza que clonaram o WhatsApp dessa pessoa. Não é verdade. Mas depois que a coordenação pedagógica entrou em contato comigo, eu falei, é verdade. E eu já tinha ouvido falar do baile, mas para mim foi uma realidade em alguns momentos um pouco distante, né? No sentido de você dizer, poxa, acho que vai dar, acho que vamos convidar, mas não sei, talvez não. E então foi um momento de máxima felicidade. Eu tentei conciliar minha agenda para, de alguma forma, caber estar aqui, porque é uma oportunidade muito boa de compartilhar momentos que foram tão felizes e, ao mesmo tempo, alguns tão dolorosos, por meio de uma coroação, entre aspas, né, uma premiação, como é o baile do Estratégia. E ver muitos amigos também aqui que tiveram a mesma rotina, que sofreram das mesmas dores, mostra que o curso também tem essa preocupação com o lado humano, que é o candidato que também merece essa atenção e cuidado, porque somos pessoas. Às vezes a gente brinca, né, que a depender das bancas que fazemos provas e tal, a gente acaba tendo um tratamento que não é um tratamento que deve ser dado a um candidato. Mas, ao mesmo tempo, ver que a gente não está sozinho, que tem um corpo de, não só professores, mas profissionais que fazem o curso acontecer, que tem uma dimensão hoje nacional, né? Em todo o estado da federação, as pessoas, quando vão procurar um curso para fazer, elas têm o conhecimento do Estratégia e isso traz um diferencial muito grande, assim. Percebe que está sendo feito algo certo, se está dando certo assim, né? E com a ajuda do Estratégia, você passou em outros concursos também, né? Passei. O primeiro material que eu comprei do Estratégia, eu ainda lembro hoje, foi um material de direito financeiro. Se eu não me engano, o nome da professora era Natália. E aí, direito financeiro é uma matéria que hoje eu gosto muito, mas eu lembro que no começo do estudo era uma matéria muito distante. E os esquemas, o resumo no final da aula, a forma de organizar os materiais, buscando questões antigas de bancas profissionais, como são o Sebrasp, que é a antiga CESP, FCC, VUNESP, tornava o conteúdo mais palpável, né? Tornava perceptível como as bancas cobravam, mas também não era um material superficial que se resumia a repetir questões que foram cobradas. Ele conciliava essas duas necessidades.
E, da mesma forma, em diversos outros momentos, alguns materiais de revisão foram muito necessários e úteis, né? Eu sempre gostava, inclusive com revisões que não eram da minha área, às vezes, eu achava interessante de assistir, por conta de ter essa sistematização do conhecimento e nos gerar a constância que tem que ter, né? E quais foram os concursos, então? Verdade. Voltando à pergunta, né? Muita informação, gente. Os concursos que eu fui aprovado e que me ajudou, por exemplo, Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa, Procuradoria-Geral do Município de Curitiba, Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Eu assisti algumas aulas de revisão também, que foram revisões muito importantes. Na PGM Teresina, eu lembro de ter visto algumas áreas de legislação local que foram muito importantes para minha aprovação. Enfim, em todas as minhas aprovações, eu acho que em algum momento eu revisitei algum material também que eu consegui aprofundar determinados assuntos essenciais à luz do curso, assim. Eu acho que, inclusive, os resumos eram bem úteis. Foi muito sofrimento e, ao mesmo tempo, muito feliz ver que tudo deu certo e a gente está aqui hoje em São Paulo, né? E quais são os planos daqui para frente? Os planos daqui para frente, eu me considero ainda um livro aberto, né? No sentido de tem muita coisa ainda a ser escrita em outras áreas, mas uma das minhas paixões maiores é a docência. Eu lembro que quando eu estudei para advocacia pública, que é a minha área, eu sabia que eu queria ser professor e também procurador. Hoje eu encaro a procuradoria como algo que exige muito de mim, e de fato exige, mas a docência é um encanto, porque eu acho que a gente permite antecipar sonhos, né, de algumas pessoas que estão buscando evoluir no caminho do estudo, no caminho da profissionalização. Então, quem sabe aí se especializar cada vez mais nessa área para, enfim, ter também várias sementes no Brasil todo a serem germinadas. Muito bem. Então, eu queria que, para a gente finalizar, você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando, sobre uma mensagem de inspiração, sobre a sua trajetória, o que pode inspirar outras pessoas que estão passando por isso também nesse momento. Uma vez uma amiga falou para mim, Mayra, durante uma das reprovações mais doídas que eu tive, que, amigo, não grila, deixa o talento vencer. E aí a gente encara muitas vezes o talento como algo que é um dom, mas de nada adianta qualquer tipo de talento ou dom que você chame, se não houver uma persistência, uma constância, um aperfeiçoamento de quesitos que são essenciais para uma concretização de um sonho, né? E concretizar um sonho exige esforço, exige plantio. Então, acredite que persistir e ter constância são os principais pontos que vão gerar a nomeação e a aprovação em concurso público. Deixe o talento vencer, mas saiba que ele, às vezes, não é inato. O esforço, a constância e a perseverança criam os melhores frutos. Então, basicamente, persistam, tudo vale a pena, se a alma não é pequena, sonhem grande e um agradecimento por dar esse lugar de humanização do concurso, de passar a nossa experiência, mostrando que também houve, melhor dizendo, dores, mas ao mesmo tempo houve amadurecimento, houve crescimento e tudo valeu a pena no final, afinal a gente está aqui, né? E muito obrigado por nos ouvir. Isso aí. Walter Rego Ferreira Filho, aprovado em 4º lugar para procurador na PGM Cuiabá, conversou com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado, Mayra. Tchau, gente. Isso aí. Continue navegando aqui pelos vídeos do nosso canal. Até a próxima.